Certinho. Bom, então estamos ao vivo agora. Vamos estar dando início ao nosso estudo de hoje, continuando a carta 8. Já já eu passo a página certinho para vocês, que a gente vai fazer hoje, caso a Aline entre pelo menos além das páginas que a gente vai ler. Bom, então vamos começar com a nossa oração, então, para a gente fazer nossa conexão com a egrégora aqui presente. Então vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, pelo menos 3 vezes, para a gente procurar silenciar nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele Sua verdadeira identidade. Sei que é Sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta Sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a Sua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos Seus cuidados. Vamos abrindo nossos olhos e aos pouquinhos vamos voltando. Todos prontos? Bom, então a leitura de hoje é da página 282 a 288 do livro e da 183 a 186 do PDF. Só que a gente tinha parado a leitura na página 183, só que vendo a sequência que a gente vai ler, para fazer bem, para a gente pegar bem o fio da meada, fazer completo sentido, a gente vai voltar na página do PDF, é na 182. No livro deve ser uma, não sei se vai ser uma página antes também, vai ser exatamente na frase que eu coloquei para vocês lerem. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus. Está na página 280 do livro. Isso. Que aí vai fazer bem sentido, porque ele começa com esse agradar a Deus e nós vamos terminar a leitura exatamente quando ele fala de novo de agradar a Deus. Que aí vai fazer bem... O PDF 182 está no meio da página. Da página, isso. Todos localizaram? Ok, André, ok? Ah, beleza. Então deixa eu tomar uma aguinha e aí vamos começar. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte de hoje. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus conforme diz sua igreja. Está na Terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal, até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse: bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o modo
verá que aqueles países se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano-espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnético e emocionais à vida. Eles são, em parte, um meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe, com mais clareza, sua fonte do ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração. Pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada para a vida da vida divina que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado, e provavelmente nunca compreenderá que você sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com um abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito.
Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas. O uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados, e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto na qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja sábio. Recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda a sua língua e aceite. Alegre-se, pois nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha um espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação de todo tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz,
que você ouviu o que ele disse e que pode compreender porque está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isto calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que A. Você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. C. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Essa primeira parte a gente vai encerrar aqui e depois a gente continua a sequência desse assunto. Vamos lá. Respira fundo e cada um fique à vontade aí para falar o seu ponto de vista, suas percepções e o que acharam desse método de abordar conflitos e discussões. Quem gostaria de começar, fique à vontade. Mas olhando e analisando, né? Como é difícil fazer isso, não? Mas esse texto é bem didático, é bem claro, né? Sim, sim, sim. Eu achei, é difícil de aplicar, mas ele é bem claro. Sim. Ele foi bem didático mesmo, né? Christian, eu acho que você deve começar, porque depois que você começa, a gente vai. A Giovana falou que vocês gostam de dar esse golpe em mim. Falou que vocês gostam de escutar para depois falar. Não, vamos tentar ouvir primeiro. Bom, eu acho que sempre aparece uma situação para ver como que a gente está. Então você tenta. Bom, eu assim, fora de casa, eu não entro em discussão nenhuma. Não. Em casa. Eu acho que a gente tem que praticar. Mas assim, acha que você tá bom, você tá pronto. Aí vem uma situação, fala, bom, quero ver se realmente você vai pôr em prática aquilo que você sabe. Então é isso, é constantemente a gente é posto à prova.
né? E é isso mesmo, não é fácil, não. Eu acho que é um exercício, né? No meu ver, é sempre a gente estar atento às situações. Sim. Eu não tenho filhos, né? Mas tenho esposa, né? Então a gente sabe como é difícil quando surgem alguns conflitos, como e principalmente, né, acho que nos conflitos mais íntimos, que as pessoas conhecem todos os nossos pontos fracos e fortes, né? Eu acho que é onde a ferida é cutucada cada vez mais, né? E como é difícil colocar à prova nesses momentos, né? Cristian, mais uma vez eu acho que assim, tudo isso vem ficando mais fácil para nós, porque a gente, né, do começo até agora, a gente tem visto isso e a gente vem melhorando. Eu sinto isso, eu acredito que todos nós, né, que estamos lendo e tentando pôr em prática, eu sinto que já me fortaleci muito. Às vezes eu até falo, nossa, agora estou pronta. Aí, como a Giovana falou, vem uma situação para nos testar, né? Então são desafios, mas hoje a gente entende que eles vêm para o nosso aprendizado e crescimento, então já fica mais leve também, né? A gente consegue, sim, respirar, né, e tentar entender uma situação, algo que chegou assim, que a gente não esperava. Eu acho que eu me sinto melhor nisso já. Muito bom. Gratidão pelo parecer, mas é exatamente isso. Eu falo que os três pontos, assim, né, as 3 áreas que mais afetam as nossas vibrações, né? Um deles é a saúde, né? Que afeta muito as nossas vibrações, né? Quando a gente está com algum tipo de dor física, né? É muito complicado manter as frequências elevadas, né? Seja doença ou seja a dor mesmo, né? Alguma dor física que a gente carrega, seja dor de cabeça, alguma dor no corpo, né? Que a gente carrega, principalmente quem tem dor crônicas, né? Por alguma lesão, por alguma coisa, quando isso está latente é difícil manter as frequências. O segundo é o trabalho, né? E as finanças, né? Envolve quando a gente trabalha com algo que a gente tem muitos conflitos, quando trabalha com algo que a gente não se sente bem, ou quando as nossas finanças não estão como a gente gostaria. São áreas que afetam muito as nossas vibrações. E a terceira área são as áreas de conflitos, né? Seja eles íntimo-afetivo, ou relações pais e filhos, ou com amizades mesmo, né? Ou conflitos em geral, né, que surgem, né? E isso realmente afeta bastante as nossas vibrações, né? E Cristo coloca bem aqui, né? Exatamente, ele aborda aqui muito forte isso, que é exatamente uma maneira da gente se trabalhar bem e poder lidar de uma maneira muito melhor com isso, né? Porque a gente nasce na família que nasce, né? Isso é uma coisa que sempre que a gente estuda várias vertentes aí fala, a gente nasce na família que nasce e no ambiente que a gente nasce, exatamente porque são as áreas que a gente mais precisa evoluir, né? E os conflitos que a gente tem com os pais e com os filhos, né, em geral, ou com o companheiro ou com a companheira, é exatamente porque aquelas áreas a gente precisa trabalhar muito forte, né, na gente. São as áreas que a gente mais precisa olhar, e normalmente essas pessoas que são colocadas na nossa frente, principalmente da nossa família, são os nossos espelhos, né? São as áreas que a gente precisa realmente trabalhar e evoluir, né? E por conhecerem a gente tão profundamente é porque vão cutucar a gente da maneira mais profunda, né? Nas áreas que a gente deve melhorar, né? E assim, eu já leio as cartas há muito tempo, né? Já teve várias situações em que veio o conflito e quando reage fala, nossa, podia ter feito, era um perfeito momento para executar, né? Para colocar em prática esses ensinamentos. E já teve alguns que eu coloquei em prática os ensinamentos. E quando a gente coloca de verdade em prática,
Nossa, como é doloroso você ouvir. Você dá tempo para a pessoa falar e a pessoa fala tudo que tem para falar. Como é doloroso ouvir o que a pessoa tem para falar, mas também é um momento de grande crescimento. Eu falo que é um momento... Algumas dessas conversas foram alguns dos momentos de maiores aprendizados que eu tive na minha vida, né? E quando você escuta, morde sua língua, mas percebe que realmente você cometeu erro, né? Que são erros que estão dentro, né? Ainda crenças que ainda estão enraizadas dentro de você, de algo que você precisa melhorar. Como isso dói, né, lá dentro, mas ao mesmo tempo é como Cristo fala aqui, né, um momento de profundo aprendizado, né, e são os momentos que a gente consegue ter de crescimento mesmo, né. Mas eu queria que vocês vissem, assim, se vocês tiverem alguma experiência aí, alguma coisa que vocês queriam comentar, se já praticaram algo nesse sentido ou próximo disso, qual foi a experiência de vocês também. Né? E como isso é verdadeiro também até com amigos ou pessoas assim próximas, quando fala de política ou quando fala nesse sentido, quando você começa a ouvir as opiniões contrárias às suas ou algo que você considera meio que um absurdo, né? E você ficar quieto e escutar e entender que a pessoa está simplesmente expressando algo que está dentro dela, né? De acordo com as criações dela, com aquilo. É complicado, né? Principalmente quando é uma opinião completamente contrária à sua, né? Quem gostaria de comentar um pouquinho, falar um pouquinho? Como o Lauro falou, né? É bem didático, né? O texto para entender, né? Cristian, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que a gente pode, né? A gente escuta, mas a gente sempre tem que falar assim, mas eu penso de outra forma. Numa discussão, a gente tenta fazer de uma forma mais agradável, né? Ou seja, escutar, como você falou, morde a língua, deixa acontecer, tal, tem razão. Daí você vira e fala assim, acabou? Mas eu penso de outra forma. E aí? Eu só não vou te responder porque Cristo dá a resposta pra gente. Na sequência da leitura. Na sequência da leitura ele coloca todos os pontos de vista. Tá certo. Ele fala exatamente, um dos pontos que ele coloca é exatamente isso que você questionou. Nossa, mas e quando a pessoa fala, e aí a gente vai falar o nosso ponto de vista e a pessoa não quer escutar, e a pessoa... É um dos pontos mais difíceis na discussão, né? Porque tem gente, e no fundo, na verdade, tem gente que não quer escutar, né? Só quer falar, né? E aí é uma das partes mais difíceis quando a gente está envolto nessas discussões, principalmente quando pega temas sensíveis, né? Para as pessoas, né? Temas sensíveis são crenças enraizadas, como a política é uma crença enraizada, como a religião é outro tipo de crença enraizada, até o futebol para alguns é uma crença enraizada quando você parte para pontos de vista diferentes, né? Então são assuntos delicados para a gente entrar em discussão, né? Porque envolve muitas crenças profundas, né? O Cris, é incrível também como a gente vê hoje na internet um assunto polêmico. Qualquer coisa que acontece, todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar, né? É uma coisa assim de ego, né? Nossa, todo mundo dando opinião. E aí, né? Você fala principalmente em política, que está tão enraizado, né? Quando você fala que a pessoa já começa a falar. E mesmo religião, quando você aborda alguns assuntos, como é complicado você falar, né? Eu acompanho muitos podcasts, né, de espiritualidade, esses podcasts que falam temas como espiritualidade, ufologia, vida pós-morte e envolve a origem do planeta, né? Então, e você vai ouvindo cada um tendo sua crença, como é complicado você dar a sua opinião aí, né? É engraçado
eu vejo os 2 podcasts que eu mais gosto é o do Paranormal Experience e o do Lean Podcast, né? São 2 que eu acho são os 2 melhores, assim, que trazem pessoas de diversos temas muito bons, né? E até no Paranormal mesmo eles falam, eu sei que eu vou falar uma coisa aqui e só vai ter gente comentando aqui, xingando, vão começar a me xingar, mas eu vou dar minha opinião. E é engraçado que ele falou, olha lá, comecei a falar, olha lá, o chat já está bombando, as coisas já estão aqui bombando as opiniões, né? Mas é impressionante. É impressionante como cada um gosta de falar, mas é engraçado que quando a gente vê muito isso, né? Pessoas que se dizem de uma espiritualidade muito alta, e normalmente quem acompanha esses canais são pessoas que estão buscando algum tipo de evolução, né? De crescimento, mas é impressionante como as pessoas se envolvem em discussões e ali você vê que tem tudo menos espiritualidade, né? Porque um dos princípios fundamentais da espiritualidade é a aceitação, né? É não julgar, é não criticar, é não julgar e é aceitar a opinião alheia, né? De forma pacífica, né? E como é difícil para as pessoas falarem disso, né? Ou escutarem sobre esse assunto, né? Principalmente... Eu também vejo que uma coisa que abaixa vibrações é a questão do vitimismo, né? São sempre vítimas. Sim, exatamente. Houve um tempo em que eu acusava profundamente meus pais, né, minha mãe, minha família, de todos os meus problemas, né, de fazer de vítima. E eu só consegui perdoar quando saí desse vitimismo. Sim, exato. E normalmente quando tocam na nossa ferida, né, quando tocam em algum ponto fraco nosso, normalmente a gente parte para o vitimismo, né? A maioria das pessoas parte para o vitimismo, né? Sim. Isso acontece no dia a dia, no trânsito, no trabalho, né? Nas brincadeiras, nas piadas. Eu aprendi a ficar sendo imparcial, né? Mesmo que alguém me diga algo dirigido a mim, eu fico imparcial. Não assuma como meu. Sim. No livro tem um livro que é muito bacana que chama Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, né? Ele conta algumas histórias ali para você praticar o não julgamento, né? Que é um dos pontos fortes, né? De praticar o não julgamento, né? Ter autorresponsabilidade e quando uma pessoa está muito na crença daquilo que ela está falando, né, e parte e joga toda a responsabilidade para cima de você, para você não entrar realmente em conflito, né, em confronto, né, se sentir em paz, né. E normalmente quando a gente atinge um determinado nível de elevação, né, quando as pessoas que atingem, né, esse determinado nível de espiritualidade, elas entendem esse conceito, né, que o que o outro está falando para você, na realidade, nada mais é do que a opinião que ele tem sobre ele mesmo, né? Muitas vezes, né? Então, quando o outro está falando, ele está jogando para fora as crenças que ele carrega, na verdade. As crenças sobre ele mesmo e as crenças que ele tem sobre você. E, na verdade, as crenças que ele tem sobre você não diz nada sobre você quando você tem a plena certeza de quem você é, né? Então, quando você reconhece quem você é em essência, né, o que o outro fala ou deixa de falar, deixa de ter importância, né, porque você reconhece a tua essência, reconhece a sua intenção, então e aí evita a necessidade do conflito realmente, né, então esse ponto que o Lauro colocou é exatamente isso, né, é evitar entrar num conflito, né, então isso é importante, né, quando assume autorresponsabilidade. E no trânsito isso é impressionante, né, porque tem gente que faz cada barbaridade, mas a capacidade que as pessoas têm de assumir a própria barbaridade que eles fizeram é zero, né? Praticamente. É zero. São raras as pessoas que assumem o erro que cometeram. Né? Sim. É até assustador quando a pessoa assume, né, o erro que ela cometeu. Né? Eu tive eu trabalho atualmente, estou trabalhando com aplicativo, né? E aí eu vejo muito isso, né? Eu tive
dois acidentes que tiveram comigo, né? Os dois foram muito parecidos. Uma vez eu estava andando de carro assim, aí eu vi uma moto vindo na direção, eu vi que ela tinha que parar. Eu estava devagar, ela tinha que parar, eu estava indo, mas eu não tinha nem como brecar. E aí, quando eu falei, ela vai bater no meu carro, né? Aí eu desviei um pouquinho ainda para não pegar, mas ela acabou pegando de leve, né? Aí pô, desci do carro para ver, né? Porque a pessoa tava até com uma pessoa na garupa, a pessoa caiu, tudo, né? Aí, nossa, desci lá para ver, né? Preocupado com a pessoa, tudo mais. Aí a pessoa da moto, pô, por que você não parou? Eu olhei para ele e falei, pô, eu não parei porque quem tinha que parar era você, o par era teu, eu tava indo. Aí ele, mas você não me viu? Eu falei, eu até te vi, mas eu não tinha o que fazer. Eu tava na minha mão, eu não tinha o que fazer. Mas você tinha que ter parado quando você me viu. Eu falei, se eu parasse, você ia bater muito pior do que você bateu. Eu ainda desviei de você, né? Aí mas não sei o que. Aí eu falei, não vai adiantar. Eu falei, não, tá bom. Aí eu tava mais preocupado com a pessoa que tinha caído. Que não adiantava discutir. Era a pessoa que queria, a responsabilidade que ele tinha, queria transmitir para mim. E a segunda foi a mesma coisa. Eu tava indo passar um cruzamento, veio uma moto assim do lado. Aí quando a moto tava vindo assim do lado, aí tinha que atravessar, né? Aí olhando, quando eu vi que não tinha ninguém, eu fui indo pra ir, a moto pega e pum, entra do meu lado assim. Aí eu falei, não tô acreditando, né? Eu peguei, desci do carro, aí o rapaz da moto olhou e falou, desculpa, eu errei, tal, e assumiu completamente o erro, né? Que ele tinha feito, né? Eu olhei pra ele e falei, não, fica tranquilo. Ele falou, não, me desculpa. Eu falei, não precisa pedir desculpa. Você errou, tá tudo certo. Você tá assumindo seu erro, vamos resolver a situação. Acabou, né? Não tem que entrar em conflito nenhum, né? E ele até me agradeceu por eu não ter reagido e ao mesmo tempo também agradeci ele por ter assumido a sua parte, né? Que é tão raro isso, né? Você vê. Então você vê os dois tipos de coisa. E assim, que quando a pessoa tá na autorresponsabilidade que um até estranha o comportamento do outro, né? Porque não saiu no conflito, né? Porque normalmente também a pessoa, mesmo estando certa, parece que ela faz questão de penalizar o outro pelo erro que cometeu, né? Em vez de conversar e solucionar, né? Então a pessoa está tão irritada que mesmo o outro assumindo o erro ainda quer continuar a discussão, né? Então isso é um exemplo simples, né? Até parece que assumir a culpa é humilhante para a pessoa. Oi? Até parece que assumir a culpa é humilhante para a pessoa. Sim, exatamente. Não é humilhante, é uma honra ser honesto. Sim, exatamente. Mas dei exemplos simples, né? Mas para a gente entender o quanto é difícil às vezes para as pessoas assumirem seus próprios erros, mesmo nas situações de erros óbvios, né? Que cada um comete, né? Em sala de aula é comum também o professor acusar o aluno e o aluno acusar o professor. Sim. Sim. Mas é isso mesmo. E alguém queria fazer mais algum comentário sobre essa parte desse sistema ou tá tranquilo? Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. No primeiro parágrafo, da escravidão magnético-emocional. Lembre-se que você não está na Terra para agradar a Deus, conforme diz sua igreja, etc. E no final fique livre da escravidão magnético-emocional. Você queria entender? Assim, para mim está muito abstrato, eu não sei... A escravidão magnético-emocional é o nosso ego, são as nossas crenças, tanto a nossa forma de... quando fala em magnético-emocional, é o pensar e o sentir. A gente está tão escravizado na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de sentir, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, a gente já deixa os sentimentos e os pensamentos aflorarem, e aí inicia uma discussão. O ego, isso? Oi? O nosso ego. Isso, a escravidão magnético-emocional que ele se refere aqui é exatamente o nosso ego, né? A gente
prisioneiro das nossas próprias crenças. Então, quando entra numa situação de conflito, né, a gente acaba preso nisso. É quando ele coloca aqui, né, que às vezes vem os momentos de clareza, e pra gente, né, quando a gente entra quando a gente tá principalmente quando a gente está no caminho de busca, né, a gente recebe iluminações, recebe percepções da verdade. Só que a gente às vezes está tão preso nas nossas crenças que a gente deixa a dúvida bater e a gente acaba deixando as nossas crenças aflorarem. E aí a nossa maneira de pensar e agir habitual acaba tomando conta e a gente não deixa a nossa essência se manifestar. A gente acaba sendo sempre manifestado pelo ego. E os motivos de todos os conflitos, na realidade, é porque a gente está presa na escravidão magnética emocional. E tudo, né? Quando a gente assume autorresponsabilidade, a gente percebe que a gente está sofrendo com relação à saúde, com relação a dinheiro ou trabalho, ou com relação a conflitos por causa das nossas crenças. E quando a gente toma consciência disso e toma autorresponsabilidade para mudar, a gente é o primeiro passo para uma verdadeira mudança, né? Porque quando a gente reconhece quem a gente é, né? Que a gente é a nossa alma, que tudo que a gente quer já está dentro de nós, seja saúde, seja paz, seja prosperidade, seja abundância, seja amor, que está tudo dentro de nós. Quando a gente reconhece isso, a gente passa a manifestar isso. Então não tem mais dúvida de nada, e não tendo mais dúvida a gente começa a se libertar de toda essa escravidão magnética emocional e deixa aflorar aquilo que a gente é. E é o primeiro caminho para a libertação, é você se sentir, quando a gente expressa a nossa alegria, o nosso bom humor, a nossa felicidade, a nossa paz, mesmo nas piores situações, é o início da mudança, é o início da pior situação que você se encontra, você sair daquela situação. Então, quando você reconhece a sua plenitude, mesmo quando você está muito doente, você começa a sair daquela situação. Você sente alegria, prazer, felicidade, entende o porquê você está passando por aquilo, você para de sofrer e de botar culpa na doença ou de botar culpa na dor. Então, o teu corpo começa a reagir para tudo aquilo. Quando você está num conflito e começa a entender que você está começando a sofrer porque você está entrando naquelas emoções de conflito, você está deixando a sua paz ir embora, você está começando você assume a responsabilidade pela sua falta de paz. Então você deixa de entrar em conflito, né? E isso vale para todas as áreas. Quando você deixa de sofrer no teu trabalho, começa a ser grato, começa a se sentir próspero, começa a se sentir em paz, você abre um caminho para o seu próprio trabalho melhorar, ou você abre o teu horizonte para uma nova oportunidade surgir na tua vida. Então você começa a se sentir realmente próspero, abundante, alegre, feliz, e aí você abre o teu campo, né, para atrair tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você procura. Aí a Janete trouxe no momento fofura a netinha ali pra gente olhar, olha lá. Olha lá que fofinha. Christian, pode ser que eu precise sair, viu? Eu vou continuar, mas qualquer coisa, eles vão ter que sair por algo que vão ter que ir à farmácia, e eu fico com ela agora. Entendi. Então, não tem problema, fica tranquila, entenderemos bem a situação. Mas deu para ficar claro isso, né, Laura? Deu para entender, né? Sim, ficou claro, sim. Magnético emocional. Alguém queria comentar mais alguma coisinha dessa parte? A gente tem, deixa eu ver aqui, 6 minutinhos antes da primeira parte da sala fazer, que se alguém quiser fazer mais algum comentário. Janei, que ainda está quietinha. Não,
Não, Cristian, muito explicado, só que treinar, né? Porque tem hora que o treino sai. Sim, sim, sim. Não é fácil, não. Dependendo da situação, não é fácil. Sim, sim. Regina? Exige treino, é um protocolo aqui que tem que ser seguido. É legal ficar isso bem enraizado, né? Porque na próxima vez que vier uma discussão, a gente já antes de reagir, se a gente lembrar, a gente já respira e fala, ótima oportunidade para pôr em prática o que eu aprendi. Esse é o famoso contar até 10, sim, né? Sim, exatamente. É o que ele fala, exatamente. Ele só não usou o termo contar até 10, né? Cadê? Respirar 3 vezes. Olha lá. Cadê quando ele fala? Portanto, quando se envolver em um conflito, diga ao seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente a fim de poder escutar mais construtivamente. Então seja sábio, recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. É o famoso contar até 10. Falou, você respira. Conta até 10. Respire para alguns é muito pouco, é até... Pede para a consciência divina intervir. E aí, para alguns 10 e aí continua. Então vamos lá, vamos então para a gente continuar, vamos já ir para outra sala, que aí a gente já faz o restante da leitura e continua. Sim. Vamos lá. Muito bom, Lauro. Pena que não estávamos gravando agora nessa parte aí. Que enviou o texto para as pessoas é importante para começar a aprenderem a discussão. Sim. Pelo menos agora, se alguma das pessoas que recebeu o texto entrar em algum conflito com você, você já fala, vamos lá, vamos praticar aquele texto que eu te mandei, vamos lá. Se não leu, vai ler. Bom, vamos continuar a leitura. Então eu vou reler o último parágrafo que eu li, que é para ficar bem no link da gente da leitura aqui. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência. Pode recomeçar? Todos ok? Bom, então vamos lá. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos, sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz
e não mais em conflito, é extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesma de toda a responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão, e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta do qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. A. Permanecer em contato com ela aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer, ou, se for impossível, prontamente se afastar da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar,
criticar e condenar. A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo e inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. E hoje a leitura nós vamos terminar aqui. E a semana que vem a gente vai falar sobre esse dom fantástico que a gente tem de usar o nosso pensamento criativo e inteligente. Mas hoje a gente vai encerrar a leitura aqui. Respondeu as perguntas, Andréia? Sim, Cristian, mas é tudo uma questão de, como é que se fala? Fazer todos os dias, respirar, contar até 10, tentar ver se você consegue amenizar as palavras, porque você às vezes como disse, né, grosseiro. Fala umas palavras, quando você vê, já saiu da sua boca, não volta, sim, né? Sim. Não volta. Saiu da boca, não volta mais. E aí fica aquela questão, aquele sentimento ruim entre a pessoa a qual você está discutindo, né? Ou falando qualquer coisa. Então a melhor forma mesmo é treinar. Treinar e treinar. Todos os dias. Se vier algo desse tipo, já saber como responder. Exatamente, exatamente. Na carta 9, ele vai falar sobre os benefícios do riso, né? Pra gente. E aqui ele fala, né? Se durante o conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão, e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você deve estar lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Não pode ser um jeito sarcástico. Né? Não pode rir da cara dela, né? É um sorrisinho, ou um riso interno. Rir para dentro. Isso, exatamente. E falar, ok, você venceu. Tá bom. Siga em paz. Exatamente. Eu lembro uma vez que tinha um rapaz lá nos Estados Unidos, na casa onde eu morava, ele adorava falar de política, né? E ele tinha uma opinião completamente contrária à minha, né? Mas ele adorava falar, né? E eu nunca entrava em confronto, né? Mas ele sabia qual que era a minha posição. Aí tinha dias que acontecia alguma coisa e ele queria falar. Eu deixava ele falar. Aí ele, mas você não vai falar nada? Eu falei, mas você quer que eu fale para eu concordar com você ou você quer que eu dê minha opinião? Aí ele, não, pode falar. Aí eu pegava e dava a minha opinião. Aí eu dava a minha opinião e ele falava em cima de mim. Falava. Eu falei, não, tá bom. Aí ele continuava falando. Aí eu falava, não, mas tá bom. Mas você quer que eu dê minha opinião? Eu falei, eu sinceramente não concordo com você, mas não adianta eu dar minha opinião que você vai falar em cima de novo. Então não adianta a gente ficar falando. Lenha na fogueira. Aí eu dava risada e uma hora ele parava de falar. Aí não dava mais, aí parava a corda. Era bom que ele não ficava bravo, mas ele queria esticar a discussão, fica chato, né? Você fica falando, o outro falando em cima, o outro falando em cima. Falei, não adianta nada, um não vai mudar a opinião do outro, então não adianta ficar falando, né? Mas e aí, o que vocês falaram? O que vocês
que vocês compreenderam? Quem queria comentar um pouquinho? Para mim está bem claro o texto, viu? Eu acho que está bem claro, Christian. É só o exercício agora. Né? Sim. E eu acho que uma das maneiras da gente não entrar mesmo em conflito é entender que a outra pessoa ela está falando mais dela do que qualquer outra coisa, né? Porque às vezes é tudo dentro mesmo, né? E o que eu acho interessante é que às vezes você atrai isso justamente para te testar, né? Porque não é por outro motivo. Sim, sim. Mas o texto está bem claro mesmo. Nas relações humanas, as provas são contínuas, diárias. Né? Sim, sim. E essas duas... Então, Pode falar. Eu vejo que o nosso planeta é o laboratório do amor. Nós estamos aqui para aprender a nos relacionar. Então as provas são contínuas. Sim, sim. E essas duas frases que ele coloca aqui, né? Quem nunca falou isso, né? Você não deve se sentir assim, né? Quando a pessoa está em dor, né? É isso. E a outra, né? Você não quer realmente dizer isso, né? Não é isso que você quer dizer, né? Tipo, você não está querendo dizer isso, né? A gente ainda fala com aquele tom, né, de reprovação, né? Não acredito que você está falando isso. Me respeite. Hã? Me respeite. Não, perfeito. E aqui, ele esclarece de uma maneira, né, nesse ponto aqui, que às vezes porque muitas vezes a discussão acaba, mas no fundo ninguém aceitou o ponto de vista do outro. Simplesmente parou a discussão, os dois engoliram seco e continua o relacionamento, né? Esse parágrafo é perfeito do porquê as discussões voltam. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida, por mais que você deseje esquecer tudo que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras que crescerão e por fim importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. Aquelas discussões que, de repente, aceitou daquele jeito, aí a pessoa faz aquela coisinha que te faz lembrar de tudo, você já joga na cara tudo aquilo que não foi resolvido lá. Lembra aquele dia lá, lembra não sei o que, eu sabia que você ia falar isso de novo, eu sabia que não sei o que, e aí pronto, né? Uma pequena faísca provoca uma explosão. Entre marido e mulher, e entre pais e filhos, isso é uma rotina, né? Todos acho que já passaram por essa situação, né? Parece que basta uma gotinha que já lembra de todo o passado do que aconteceu, né? Parece que vem tudo à tona, de novo aquela mesma discussão, né? E aí, ninguém mais quer comentar nada? Hoje acho que Cristo foi muito claro com a gente aqui, né? Uhum.
E vocês entenderam por que eu voltei, né, lá no agradar a Deus, né? Porque ele termina esse trecho exatamente com aquilo, né? A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Quantas pessoas, às vezes, numa discussão, no engole seco, ou no dia a dia, deixa de emitir a sua opinião, com medo do que os outros vão falar, com medo do julgamento, com medo de ser criticado, e acabam se encolhendo, né? Então, esse é o ponto que é importante. Do mesmo modo que a gente não deve baixar nossas vibrações e entrar num conflito, a gente também não deve deixar de dar a nossa opinião e expor as nossas insatisfações. Senão a gente nunca impõe limites numa relação. Então, às vezes a gente está principalmente em confrontos com familiares, né, ou com amigos muito próximos. A gente fica, aquilo que nos incomoda, a gente fica segurando. E aí a gente acaba deixando de ser nós mesmos e acaba vivendo um relacionamento sem ser autêntico. E aí você acaba se anulando num relacionamento ou deixando de ser verdadeiro e se expressando de verdade com um amigo. Sendo que amigos de verdade, relacionamentos verdadeiros, se eles forem verdadeiros, eles têm que durar independente da opinião e do modo de ser de cada um. Então, e isso é aqui onde ele coloca, que você não está aqui para agradar a Deus ou para agradar quem quer que seja. Você está aqui para expressar Deus, expressar sua divindade e expressar quem você é. Se você tem plena consciência do que o que você é e o que você sente é verdadeiro, você deve expressar. E da mesma forma, se você percebeu que no futuro que o que você expressa e o que você sente é só uma crença e não é verdadeiro, você deve ser humilde o suficiente para se desculpar. Mas você só vai conseguir se melhorar ou permitir que o outro melhore sendo verdadeiro com ele. Porque enquanto você se ocultar, ou você vai permitir muita gente fala do narcisista, né? O narcisista só existe porque tem uma pessoa que permite ser a vítima da situação. E você é vítima da situação, você se encolhe porque você não expressa e não fala a sua verdade. Porque se você expressa e fala a sua verdade, seu ponto de vista, e aquela outra pessoa não muda o seu comportamento, de uma forma natural isso vai acabar acontecendo